Vamos começar? O nosso tema de hoje é a governança corporativa. A gente vai encerrar toda a análise fundamentalista que a gente vem fazendo ao longo do curso. Na bibliografia que a gente vai usar hoje, eu incluí um livro extra, que é justamente o livro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Esse instituto, ele sempre lança novas edições de um código de boas práticas de governança corporativa. Este código, esse material feito pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele não tem um aspecto de legislação. Ele é mais uma orientação. É um documento muito bem detalhado, um documento grande, um livro grande, dando orientações de como as empresas devem melhorar a sua governança corporativa e implementar novas práticas de governança. Esse livro é uma referência neste tema aqui no Brasil. No livro da CVM, Mercado de Valores Mobiliários, tem um capítulo também específico de governança corporativa. E é muito interessante a gente ver como que esse tema vem ganhando espaço na literatura, nos debates e na realidade das empresas. Então, é um tema que não é recente, já há alguns anos se debate isso, mas a gente percebe que as empresas estão levando isso mais a sério. O cuidado com as empresas, com as práticas dentro das empresas, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com todo o entorno da empresa. Nós vamos ver os conceitos, algumas características e os exemplos práticos sobre a governança corporativa. O que é governança corporativa? Esse é o conceito que está lá no livro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselhos de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Então, todos os métodos, todos os processos da governança corporativa vão buscar dirigir, monitorar e incentivar as empresas. A fazer o quê? A ter um bom relacionamento entre todos os envolvidos na empresa, entre os chamados stakeholders, aqueles que têm algum interesse na empresa, principalmente os sócios, a direção da empresa, aqueles órgãos que estão fiscalizando e controlando a empresa, por exemplo, como as auditorias. A gente pode incluir como stakeholders também o governo, a sociedade como um todo, que vai ser afetado direto ou diretamente pela atuação da empresa ali na sua micro-região, num estado, num país também. Então, são práticas, são ações. Governança corporativa dentro das empresas não pode ser apenas uma teoria, um discurso. Tem que haver um entrosamento entre as partes para que todos pensem na mesma direção, com o mesmo objetivo de melhorar as práticas dentro da empresa. Olha essa ilustração que vai representar como funciona a governança corporativa de uma empresa. Todo o sistema de uma empresa que está ali no centro da imagem, ele é englobado, ele é envolvido, é a melhor palavra, ele é envolvido por uma regulamentação, por um conjunto de leis, de regras. E essas regras podem ser compulsórias ou facultativas. As empresas podem, em alguns casos, optar por não adotar algumas práticas. E este macroambiente vai entrar ali as partes interessadas, né, e o meio ambiente. Então, a gente vai ter, participando da empresa, os sócios, os diretores, dentro dessa diretoria, o papel do diretor-presidente que está conduzindo a empresa, conselhos de auditoria, comitês de fiscalização, conselhos fiscais, que vão cuidar da parte do orçamento da empresa. Algumas empresas podem adotar também até alguma secretaria de governança para cuidar desta área de maneira especial dentro da empresa, e as empresas também vão ser auditadas de maneira independente por órgãos externos. Então, este sistema tem que funcionar em conjunto para que o discurso seja igual à prática. O que acontece muitas vezes é que as empresas adotam um discurso
de ética, de compromisso, de cuidado com o meio ambiente, quando na realidade a prática é outra. Então aí não faz sentido falar de governança corporativa. Governança corporativa tem a ver com os atos, com as ações. E essas ações surgem no processo de tomada de decisões. A todo momento tem diretoria, tem sócios, tem funcionários, tem fornecedores tomando decisões com relação à empresa. E o que vai nortear essa tomada de decisão? Para qual lado a empresa vai? Qual vai ser a ética adotada pela empresa? Se a gente considerar que a ética vai ser esse estudo das práticas morais, a gente tem ao longo da história 3 grandes conjuntos de estudo das práticas humanas, dessa ética. A gente pode ver isso ao longo da história. É uma ética muito reconhecida e destacada ao longo da história é a ética grega. O que os gregos entendiam? O que norteava as ações dos gregos nos tempos antigos? O conhecimento. Quanto mais sabedoria, mais conhecimento eles iam adquirindo, eles entendiam que isso levaria as pessoas a tomarem melhores decisões baseadas nessa ciência. A gente vai ver na história o grande avanço na matemática, em outras áreas da ciência, lá na Grécia. Porque eles entendiam que o importante para moldar esse comportamento e levar a boas tomadas de decisão era o conhecimento. Depois surgiu a ética cristã, que moldou o modo de agir em todo o Ocidente, né? Veio lá do Oriente, se espalhou por todo o Ocidente, que aí a ética cristã vai dizer o seguinte: o que vai nortear o comportamento das pessoas é a noção ou a fé que existe um ser superior, um Deus criador, protetor, um Deus poderoso que conduz a história da humanidade. Então, um Deus poderoso e que, por devoção, por adoração, por um comportamento de reverência, de humildade a este Deus superior, as pessoas iriam agir de maneira correta, iam dar o melhor de si, iam tomar as melhores decisões, iam respeitar as outras pessoas, o próximo, e amar o próximo, iam se dedicar no trabalho, em todas as suas atividades, agir corretamente por causa deste ser superior, por causa de Deus. Quando a gente vai ver ali no século XVI, isso de maneira bem clara na época da Reforma Protestante, e a gente estuda nos cursos de filosofia aí sobre a ética protestante, de sociologia também, porque o que os protestantes dizem? Eu vou fazer o melhor do meu trabalho porque eu estou fazendo isso como se fizesse para Deus. É o que está lá na Bíblia. Tudo que te vier à mão para fazer, faça como se fosse para o Senhor. E é isso que vai moldar todo um período histórico. Agora, recentemente, se a gente pensar de um século para cá, talvez um pouquinho mais, uma ética que tem prevalecido em muitas situações, substituído a ética cristã, é a ética utilitarista. E a ética utilitarista vai dizer o seguinte: o indivíduo vai tomar decisão se ela for boa para ele, se trouxer alguma utilidade, alguma satisfação para ele. Então ele vai tomar a decisão. E a crença aqui é o seguinte, que se cada indivíduo tomar as melhores decisões para si, todos os demais vão estar numa situação melhor, toda a sociedade vai avançar. Particularmente, eu não acredito muito nessa última ética utilitarista. A gente tem visto que a sociedade as relações se tornando cada vez mais complexas e ficando cada vez mais prejudicadas entre as pessoas, nessa busca de cada um querer fazer aquilo que vai somente satisfazer a si mesmo. E aí,
para um individualismo que, enquanto sociedade, as relações vão ficando prejudicadas, né? Mas isso são 3 maneiras de entender como que a gente vai tomar as decisões. E ao longo da história, as sociedades foram passando por essas grandes correntes, né? A grega, a cristã e utilitarista, e a história vai sendo escrita, vai sendo contada a partir dessas visões diferentes. A verdade é o seguinte, que nós estamos falando sobre governança corporativa, nós estamos tentando entender aqui o que vai motivar as empresas a tomarem boas decisões, né? Agora, a verdade é o seguinte, a boa reputação contribui para a redução dos custos de transação. Se as partes envolvidas confiam umas nas outras, acreditam que a contraparte não vai provocar uma fraude, vai provocar um desvio de recursos, vai mentir, as necessidades de ter mecanismos de controle, né, diminuem. Se eu acredito que a outra parte vai me pagar, não preciso ficar ali dando um recibo, ir no cartório. Ter essa confiança mútua é fundamental para reduzir os custos de transação. O que a gente vê nos dias de hoje é justamente o contrário. A gente vende um bem para outra pessoa, tem que fazer um contrato de venda de bem móvel. Quando é o caso de um imóvel, tem que ter um contrato, um registro lá no cartório, tem que pegar a assinatura, autenticar os documentos. Isso eleva os custos de uma transação que poderia ser feita apenas com um aperto de mão. Então, nós percebemos que, na verdade, a sociedade cada vez mais, e o ser humano, por natureza, ele é corrupto por natureza, a gente vai ter que ser moldado por uma ética, ou a ética grega, ou a ética cristã, e a gente vê, ultimamente, mais o uso dessa ética utilitarista, que tem levado a sociedade para uma situação pior do que era antes, né? Ok? Feita essa discussão sobre esse processo de tomada de decisões, o que a gente vai continuar a conversar aqui? Que práticas de governança corporativa tendem a valorizar mais as companhias, justamente porque os investidores e todos os envolvidos passam a ter maior confiança na empresa e querem participar deste negócio. Então, uma empresa que tem um discurso e uma prática alinhada com relação à governança corporativa, ela é mais valorizada no mercado financeiro. Todo esse ambiente de confiança facilita o acesso aos recursos, a empréstimos, a juros mais baratos, contribui para a qualidade da gestão da organização, aumenta o tempo de vida das empresas, que passam pelas crises com maior facilidade ou com relativa facilidade, porque são empresas sólidas, que têm regimentos, têm regulamentos, têm um estatuto bem definido, têm as regras bem definidas. E a tendência é cada vez mais as empresas irem adotando essas práticas. Inclusive, neste material do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eles têm capítulos para as empresas familiares, para as micro e pequenas empresas, para as empresas de capital aberto. E eles deixam bem claro que a tendência ao longo do tempo é até mesmo as empresas familiares irem adotando práticas de governança corporativa. E aí, a governança corporativa, ela tem 4 princípios básicos, que são a transparência, o próprio nome já diz, a empresa ela tem que disponibilizar a todos os envolvidos, todas as partes interessadas, informações que sejam do interesse. Não só informações financeiras, os demonstrativos financeiros, mas os fatos relevantes, todas as ações que vão nortear a direção da empresa, a gerência da empresa, aquilo que vai conduzir à preservação da empresa, todas as decisões fundamentais dentro de uma empresa devem ser comunicadas aos sócios, aos funcionários, à sociedade, justamente para garantir essa transparência. Então, o primeiro princípio da governança corporativa. E é importante a gente listar os princípios, porque vão ser a partir dos princípios que as práticas vão ser
adotadas, buscando garantir transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade. A equidade diz respeito à condição de igualdade entre todas as partes. Então, todos os sócios devem ser tratados de maneira igual. Cada ação representa um voto. Então, sócios majoritários, sócios controladores, sócios minoritários devem ser tratados de maneira igual. As partes interessadas devem ser tratadas desta mesma maneira. E aí vai respeitar os direitos, os deveres, as necessidades de todas as partes. Prestação de contas. Nós já falamos sobre a importância da divulgação dos resultados da empresa durante todo esse curso. Inclusive, a legislação obriga as empresas a prestarem contas, a divulgarem os seus resultados, os seus relatórios financeiros. É um outro princípio da governança corporativa. E ali, por fim, o último princípio é a responsabilidade corporativa. Então, a direção da empresa, os agentes de governança, a diretoria, os conselhos, eles têm que zelar pela empresa, pela saúde econômica, financeira da empresa. Tomar decisões que garantam a continuidade da empresa. A gente vê muito em seriados, em filmes, às vezes um sujeito mais sem responsabilidade, mais doido, assume o comando da empresa e acaba com a empresa, toma o poder, vende a empresa, rouba a empresa. Essa responsabilidade aqui está dizendo justamente com relação a isso. As decisões de uma empresa não podem ser tomadas apenas por uma única pessoa, que pode, com uma decisão, encerrar a empresa, falir a empresa. Então, conselho de administração, conselho fiscal, diretoria, os comitês de governança devem agir com responsabilidade, garantir que a empresa vai se manter funcionando, né, na sequência dos anos aí. Algumas questões importantes que devem ser consideradas na implementação de práticas de governança. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, e essas questões devem ser levadas em consideração. Primeira questão, a importância do respeito aos sócios. O que eu disse? Cada ação representa um voto. Então, sócios, a gente vai focar aqui falando mais dos sócios minoritários, eles devem ser respeitados, porque eles têm menor quantidade de ações, menor poder de decisão. Então, a diretoria, os conselhos, têm que respeitar a voz desses sócios, tem que garantir que eles possam participar das assembleias, das reuniões de sócio. Em várias empresas listadas na Bolsa, principalmente aquelas que estão no segmento novo mercado, tem documentos como o acordo dos acionistas. E aí, nesse documento, vão ter as regras dos direitos e dos deveres dos sócios. Procure esse material desse Instituto Brasileiro de Governança. Eles dão muita importância, por exemplo, para as atas das reuniões. Eles vão ensinar como elaborar uma ata, como dirigir uma reunião, o que deve conter numa ata, o tempo da reunião, documentos que parecem simples, né, banais, mas que fazem o registro das atividades da empresa. Então, o Instituto Brasileiro de Governança preza muito pelos regulamentos, pelos regimentos, pelos estatutos, por esse conjunto de regras que vão direcionar todas as ações da empresa. Então, vai respeitar o direito dos sócios, vai ter regras específicas para o funcionamento das assembleias, as reuniões dos conselhos de administração, do conselho fiscal, tudo isso tem que estar no regimento, tem que ser respeitado. Essas são duas questões muito importantes. E uma terceira questão ali, que está até abaixo ali dos sócios, Poison Pills, diz respeito ao seguinte: pode acontecer de determinados grupos minoritários na empresa, por exemplo, se juntarem, ou
aos poucos irem aumentando a sua posição na empresa, comprando ações e quererem tomar o controle da empresa. Lembra que eu falei que a governança corporativa é um sistema que todas as partes têm que estar envolvidas? Então, sim, os sócios minoritários têm que ser respeitados. Mas os sócios controladores, os sócios majoritários também têm seus direitos. Então, pode existir algumas regras que vão estar lá nos regulamentos da empresa que impedem que grupos menores tomem o controle da empresa. Então, esse poison pills são sistemas que vão impedir, vão prevenir a tomada de controle de uma companhia. Eu não me lembro qual era a empresa, eu vi essa notícia tem muito tempo, mas eu vou só contar o caso geral, mas eu não me lembro qual era a empresa, que era uma empresa que atuava na Amazônia, que um grupo de índios se organizou para comprar ações dessa empresa para votar lá na Assembleia para encerrar a empresa. Eu não me lembro se era uma madeireira, uma mineradora, não era a Vale. Teve esse episódio de um grupo de índios que resolveu ir comprando ações, aumentando até na reunião da Assembleia lá, resolver fechar a empresa. Então, poison pills é uma estratégia ou um mecanismo, a palavra melhor é essa, para impedir a tomada de controle da empresa por grupos de interesse, grupos minoritários que querem mudar os rumos da empresa, né? Coloquei ali também controle da empresa, é sobre isso, né, que a gente está falando, diz respeito justamente a isso. Tem muitos casos de empresas que foram criadas de maneira familiar e que o avô passou a direção da empresa para o filho, que passou para o neto, e a empresa cresce e abre o capital para a sociedade, lá no mercado, na bolsa. E aí a direção da empresa, que antes era muito focada na família, passa a ser dispersa entre vários acionistas. E aí começam alguns conflitos de interesse. A família controladora tem que ceder e respeitar as decisões da Assembleia de Sócios. Então, há muitos conflitos nesse sentido. Quem vai manter o controle da empresa? Então, a governança corporativa atua estabelecendo as regras, as práticas de decisões, a formação do conselho de administração, como é a eleição desses membros da diretoria, os membros do conselho fiscal. Essas regras vão ser implementadas pela governança corporativa para evitar conflitos de interesse entre os grupos que querem controlar a empresa. E aí, como surgem esses conflitos? Onde essas decisões vão ser resolvidas? Na justiça comum, que é mais lenta, né? Mais demorada? Não. Muitas decisões de conflitos nas empresas de capital aberto são resolvidas em câmaras de arbitragem, uma justiça, digamos assim, privada, que vai intermediar esses conflitos e tentar resolvê-los de maneira mais rápida. Lá no final da aula eu vou falar um pouquinho sobre essas câmaras de arbitragem. Então, um mecanismo de governança corporativa que permite a resolução dos conflitos de maneira mais rápida. Uma outra questão muito importante é a questão das auditorias. Os mecanismos de controle, de fiscalização nas empresas. A gente sabe que o papel, hoje em dia as planilhas aceitam tudo. Então é muito comum as empresas divulgarem seus resultados de maneira fraudulenta para se apresentarem mais sólidas do que elas realmente são. Dizer que tem uma saúde financeira quando na verdade não tem. Então existem os comitês de auditoria que vão fiscalizar esses resultados. Mas aqui também vai ter um conflito de interesse. Porque quem contrata essa auditoria é a própria empresa, né? A própria empresa contrata a empresa de auditoria. E está pagando.
Então é muito natural, natural nem é a melhor palavra, mas do jeito que o ser humano é, nós falamos agora há pouco da questão ética, que haja um conluio, né, entre a empresa que está contratando a empresa de auditoria. E aí a empresa de auditoria pode colocar lá no relatório o que foi contratado para isso. Este é um grande problema, e isso acontece com frequência. Então, a governança corporativa entra nessa questão de que maneira? As empresas são obrigadas a contratarem auditores independentes e para evitar este conflito de interesses que eu acabei de mencionar, a própria empresa vai ter o seu comitê de auditoria. E esse comitê de auditoria, ele vai fiscalizar essa relação entre as empresas contratantes e as auditoras, para que isso seja feito de maneira mais transparente. Mas estão reparando que tudo que envolve o ser humano, as pessoas, tudo que envolve dinheiro, é passível de fraude. Nós estamos partindo do princípio que empresas que têm melhores práticas de governança são mais bem avaliadas no mercado. Ok? Então é importante que as empresas tenham auditorias independentes e tenham seus comitês de auditorias internos também para fazer essa fiscalização. Saiu uma notícia hoje, vou comentar aqui para vocês, da UIS, a seguradora UIS, ela sofreu uma busca e apreensão da Polícia Federal. Polícia Federal deflagra operação que investiga fraudes em desvios envolvendo a corretora UIS, que lá na B3 o código é o UIS 3. Isso foi hoje de manhã. Agora imagina o prejuízo que os sócios minoritários da UIS tiveram no dia de hoje. As ações da UIS caíram hoje 9%. 9% em um dia. Por causa que alguns diretores, segundo a denúncia, participavam de desvios de dinheiro desde a época da Lava Jato, desde a época lá do Youssef, lembram do doleiro Youssef, que foi um dos personagens principais da Lava Jato? E esses diretores desviaram milhões de reais, de confirmar aqui a quantidade de desvios, acho que mais de 5 milhões, né? É um exemplo de fraude, de zero práticas de governança corporativa, né? E aí esses pequenos investidores vão fazer o quê? Vão ficar no prejuízo, né? Se não entrarem com ação contra a empresa, a ação se desvalorizou. Isso é muito ruim. É o mesmo caso que aconteceu com a Vale lá na época do rompimento das barragens. É certo que as ações já se valorizaram de novo, mas as investigações mostraram que a diretoria da Vale, os engenheiros responsáveis já tinham sido alertados das condições ruins das barragens e não fizeram nada, ou demoraram muito para fazer, e aconteceu 2 desastres. Então, os investidores, os sócios, foram prejudicados. Às vezes, um sujeito normal, pessoa física, juntou ali uma reserva, comprou ações, e de um dia para o outro as ações desabam. Perde todo o patrimônio, vai demorar muito tempo para recuperar. É o caso da seguradora UIS hoje, caiu 9%. Agora, até é interessante a gente seguir acompanhando se essa ação vai demorar quanto tempo para recuperar esses 9%. Provavelmente vai demorar muito, né? Então é fundamental que as empresas cuidem da governança corporativa. E aqui, cuidar é prática, é regra, seguir regulamento, ter os regimentos que vão dizer o que pode e o que não pode ser feito dentro da empresa, né? Relembrando, nós já vimos esses slides em aulas anteriores, os 3 segmentos principais de governança corporativa lá da B3, que é o novo mercado, nível 2, nível 1, vou passar aqui rapidamente. No novo mercado, todas as empresas têm que ser ações ordinárias, o free float 25% ou 15%, caso o volume médio seja superior a 25 milhões. Isso é do novo mercado.
Free float é a quantidade de ações em circulação no mercado. Composição do conselho de administração. Tem que ter, no mínimo, 3 pessoas e pelo menos 2 ou 20% sendo independentes. O conselheiro independente é aquele que não tem nenhuma relação com a empresa, nem de parentesco, nunca trabalhou na empresa, totalmente independente. As informações em inglês têm que estar nos relatórios das empresas que estão no novo mercado, que é o segmento mais avançado de governança corporativa. E aí, depois do nível 1, nível 2, as regras são um pouco mais flexíveis. Tag along, 100% para as ações ON no novo mercado. Tag along é aquela situação que quando a empresa vem e compra uma segunda empresa, os acionistas dessa empresa que foi comprada vão receber o mesmo valor que a empresa compradora ofereceu para os acionistas controladores da empresa, os acionistas majoritários. Comitê de auditoria é obrigatória a instalação no novo mercado, que é aquele órgão que vai fiscalizar essa prática de auditoria. Tem que ter auditoria interna, além da auditoria externa, que é obrigatório, né, por lei. Regras de compliance tem que existir no novo mercado. Nós já vimos esses slides aí em outras aulas, só para relembrar as regras dos segmentos lá da B3. A gente vai entrar agora para falar do exemplo das nossas 3 empresas do setor de construção civil, que nós já estamos estudando elas já há algum tempo, que são a Direcional, Trisul, MRV. O que a gente vai fazer daqui para frente? Estudar algumas práticas de governança dessas 3 empresas. Coloquei ali a listagem. O diretor-presidente da Direcional é o Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, que é filho do Ricardo Valadares Gontijo. Ricardo Valadares Gontijo é o presidente do Conselho de Administração. Ele, sim, foi o fundador da empresa Direcional, que é uma construtora lá de Belo Horizonte. No site de relações com investidores de todas as empresas, tem um tópico específico para falar de governança corporativa. Quando a gente vai neste link de governança corporativa, aparece a composição da diretoria do conselho de administração e praticamente todas as empresas colocam um pequeno currículo de cada membro das suas diretorias, dos seus conselhos de administração. Então, por exemplo, o Ricardo Valadares Gontijo, o fundador da Direcional, ele é graduado em Engenharia Civil pela UFMG, sócio fundador da Direcional desde 1981. A gente consegue ter um breve perfil, analisar rapidamente ali pelo site um pouquinho do histórico de cada executivo. Dependendo do nível de análise, cada um pode ir até mesmo ir lá no LinkedIn, por exemplo, e olhar mais detalhes do currículo, procurar informações na internet sobre processos judiciais que esses executivos estão respondendo, fazer uma investigação sobre a vida mesmo desses executivos, onde que eles já trabalharam, a experiência, os membros do conselho de administração. Geralmente os membros do conselho de administração, aqueles membros independentes, são pessoas reconhecidas na sociedade, que têm experiência no setor, são pessoas geralmente com mais idade, que já vivenciaram outras situações que podem contribuir com dicas, com orientações, conselhos nos rumos da empresa, tá bom? O Conselho Fiscal não tem uma presidência, ele é formado geralmente por 3 pessoas, 5 pessoas. Coloquei aqui um representante da Direcional, que é o Sérgio Lisa de Figueiredo. Da Trisul, o presidente é o Jorge Curi Neto, presidente do Conselho de Administração, Michel Esper Saad Júnior. Da Trisul, eles não informam os membros do Conselho Fiscal, tá? Eles têm o Conselho Fiscal, mas no site não é informado os membros. A MRV, o diretor-presidente é o Rafael Nazaré Menin Teixeira de Souza, e o presidente do Conselho de Administração é o Rubens Menin. Rubens Menin talvez seja mais conhecido de alguns. Ele esteve
né, na frente para conduzir as obras do novo estádio do Atlético Mineiro, que já está em construção. Rubens Menin participou do lançamento do canal CNN Brasil, do Banco Inter também. Então, Rubens Menin é mais conhecido no meio, né, dos executivos. Participa mais de entrevistas também, mais popular, talvez. Olha o caso da Direcional. Essas informações eu peguei lá no site ADVFN, que eles fazem um relatório baseado nos documentos da CVM. Então, a Direcional está no segmento Novo Mercado e tem esta classificação de práticas de governança. O tópico de acionistas, o ranqueamento deles é bom, é considerado bom. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos. Conselho de administração razoável, diretoria razoável, órgãos de fiscalização e controle é considerado ruim. Tópico ética e conflitos de interesse é considerado bom. Como que eles fazem essa análise? Eles pegam tópico por tópico e comparam com os critérios da CVM. São vários critérios. Eu selecionei aqui alguns para mostrar para vocês, três critérios sobre cada um daqueles tópicos. Mas são vários, são uma dezena de critérios. Então, lá no site ADVFN, a gente consegue essas informações de governança corporativa. Olha o que foi considerado ruim com relação aos acionistas para Direcional, que no caso eles não fazem. Esse seria um critério de avaliação e eles não fazem. O Conselho de Administração deve fazer uma análise crítica das vantagens e desvantagens da medida de defesa e de suas características, sobretudo dos gatilhos de acionamento e parâmetros de preço, se aplicáveis, explicando-as. Então, o Conselho de Administração deveria mostrar as vantagens e desvantagens para qual seria a política de preços da empresa. Então, eles não fazem essa prática, ou eles não têm essa prática. Foi colocado como negativo. Positivo, a diretoria deve utilizar a Assembleia para comunicar a condução dos negócios da companhia, pelo que a administração deve publicar um manual visando facilitar e estimular a participação nas Assembleias Gerais. Então, eles cumprem esse requisito. Entendam como é que é o processo? O Código de Boas Práticas de Governança Corporativa tem uma série de tópicos que devem ser cumpridos. A CVM adota essas regras. O site ADVFM vai conferindo se a empresa atende ou não a cada um dos critérios. Vai dando essas notas para cada uma delas. Ok? Com relação ao Conselho de Administração, o que a empresa não faz? A companhia deve implementar um processo anual de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e de seus comitês, como órgãos colegiados, do presidente do Conselho de Administração, dos conselheiros individualmente considerados, da Secretaria de Governança, caso existente. Então, a Direcional não tem este processo de avaliação anual dos seus membros, de acordo com a pesquisa feita pelo site ADVFN, para o terceiro trimestre de 2020. E assim eles vão analisando critério após critério. No caso do Conselho de Administração, a Direcional faz o seguinte, né? As atas de reunião do Conselho devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto. Então, eles fazem isso, esse registro nas atas. Com relação à diretoria, a diretoria deve ter um regimento interno próprio, que estabeleça sua estrutura, seu funcionamento, seus papéis e responsabilidades. Esse documento não existe para Direcional, de acordo com a pesquisa realizada. Mas o que eles fazem com relação à diretoria? A remuneração da diretoria deve ser fixada por meio de uma política de remuneração, aprovada pelo Conselho de Administração, por meio de um procedimento formal e transparente, que considere os custos e os riscos envolvidos. Mais alguns tópicos que são avaliados. Eles tiraram nota ruim com relação aos órgãos de fiscalização e controle, né?
ó, o Conselho Fiscal não tem um regimento interno próprio, essa companhia não tem uma área para auditoria interna vinculada ao Conselho de Administração, eles não avaliam, pelo menos uma vez por ano, a eficácia das políticas e dos sistemas de gerenciamento de riscos e controles internos, então, eles vão ter nota ruim em órgãos de fiscalização e controle. Então, esses critérios vão servindo para os investidores mais detalhistas fazerem suas escolhas, né? Ética e conflitos de interesse. Eles não têm mecanismo de administração de conflitos de interesse nas votações submetidas à Assembleia Geral, mas eles buscam assegurar a maior transparência quanto à utilização dos recursos da companhia. Existe um canal de denúncias que ele é dotado de independência, autonomia e imparcialidade, tiveram nota positiva. Então, no geral, o desempenho da direcional foi o que a gente viu agora há pouco, né? Eles tiraram boas notas na relação com os acionistas e conflitos de interesse. Razoável, conselho de administração e diretoria, e ruim, órgãos de fiscalização e controle, tá bom? Agora a gente vai ver o da Trisul. A Trisul tirou nota boa na relação com os acionistas, notas razoáveis, conselho de administração, diretoria, ética e conflitos de interesse, e ruim, órgãos de fiscalização e controle. Então, em termos de comparação, a direcional foi melhor nessa avaliação, né? Nota ruim com relação aos acionistas da Trisul. Eles não elaboram e divulgam a política de destinação dos resultados que foi definida pelo Conselho de Administração. E esta política vai prever o período em que os pagamentos de dividendos, os parâmetros de referência vão ser utilizados para fazer a distribuição desses resultados. Então, eles não têm essa política definida. Isso é ruim para os acionistas, né? A diretoria deve utilizar a Assembleia para comunicar a condução dos negócios da companhia, então eles fazem isso. As atas devem permitir o pleno entendimento das discussões, de tudo que aconteceu nas assembleias. Tiraram notas positivas. Conselho de Administração também não faz avaliação anual de desempenho. O Estatuto Social, que deveria estabelecer o Conselho de Administração, seja composto em sua maioria por membros externos, tendo no mínimo um terço dos membros independentes, então eles falham nesse quesito, de acordo com a pesquisa. O Conselho de Administração deveria avaliar e divulgar anualmente quem são os conselheiros independentes, indicar por que algum membro perdeu essa condição de independência. Um ponto muito importante na formação dos conselhos de administração, e algumas pesquisas já mostram que conselhos formados com maior diversidade de gênero, de idade, de perfis diferentes, têm um desempenho melhor do que conselhos mais homogêneos. Que a ideia do conselho de administração é que várias visões de mundo possam opinar sobre a empresa. E quando algum membro não está percebendo alguma fragilidade na condição da empresa, outro membro pode opinar e melhorar a condição da empresa. Então, garantir essa diversidade é muito importante para garantir um desempenho melhor para os conselhos de administração. Tá? Mas eles tiraram nota boa com relação à remuneração dos membros dos conselheiros, né? A Trisul. Então, ficou razoável. Diretoria não tem um regimento interno próprio que estabeleça sua estrutura, seu funcionamento. Os resultados da avaliação dos demais diretores, incluindo as proposições do diretor-presidente, quanto às metas a serem acordadas, a permanência, a promoção, o desligamento dos respectivos cargos, devem ser apresentados, analisados, discutidos e aprovados em reunião do Conselho de Administração. Eles não adotam essa prática, mas adotam, né, uma estrutura de incentivos, de acordo com os riscos definidos pelo Conselho de Administração. Um outro debate muito frequente
com relação a conselhos e diretoria, é a remuneração desses membros, que muitas vezes ganham salários altíssimos, e ainda mais para os conselheiros de administração, que participam de poucas reuniões ao longo do ano, é uma reunião por mês, às vezes uma reunião a cada 3 meses, e recebem salários muito elevados, compromete os resultados dos acionistas, existe esse debate, né? A empresa deve deixar bem claro como vai ser a remuneração dos membros da diretoria e do conselho. Órgãos de fiscalização e controle, a Trisul tirou nota ruim em vários critérios, eu estou mostrando aí apenas 3 para vocês. Não tem uma política própria de contratação de serviços extras de auditoria. A companhia não tem uma área de auditoria interna. Inclusive, lá no site da Trisul, a gente não acha informação sobre a auditoria interna. Eles não informam isso, né? Ética e conflitos de interesse. Eles tiraram nota ruim porque não tem um comitê de conduta. Lá no site das outras empresas, da Direcional, da MRV, eles têm um tópico lá sobre o código de conduta da empresa. Eles vão ter um comitê de ética, um comitê de auditoria. A MRV, nós vamos ver daqui a pouco ali, vai ter um desempenho um pouquinho melhor em relação às práticas. Olha só as notas da MRV. Também está no novo mercado, só que da MRV os resultados estão para o segundo trimestre, não foram divulgados ou não foram atualizados no site ainda para o terceiro trimestre. Tiraram apenas nota razoável no quesito diretoria. Em relação aos acionistas, eles não fazem uma análise crítica das vantagens e desvantagens da medida de defesa, de suas características, que é aquela relação da definição dos preços, que nós vimos lá também para o caso da Direcional, né? Mas eles... Deixa eu explicar esse segundo ponto, que eles tiraram nota positiva, que isso é muito interessante, olha. Ali diz que, e tiraram nota positiva porque não devem ser utilizadas cláusulas que inviabilizem a remoção da medida do Estatuto Social, as chamadas cláusulas pétreas. Então, não tem no Estatuto Social da MRV alguma cláusula que diz que algumas cláusulas não podem ser mudadas, chamadas cláusulas pétreas, que diz que aquelas regras não podem ser mudadas. Então, isso permite a maior flexibilização do Estatuto. Ele não é tão rígido. Dependendo das mudanças, das circunstâncias da empresa, o Estatuto pode ser modernizado. E isso é considerado um ponto positivo. Outro ponto positivo, o Estatuto Social deve prever que o Conselho de Administração dê o seu parecer em relação a qualquer OPA. A OPA é a oferta pública de aquisição, quando a empresa vai comprar as ações que estão no mercado. Então, o Conselho de Administração tem que opinar quando a empresa for fazer essa operação de recompra das ações. Está quase terminando. Conselho de Administração, eles deveriam, né, aprovar e manter atualizado um plano de sucessão do diretor-presidente, cuja elaboração deve ser coordenada pelo presidente do Conselho de Administração, que isso não tem na MRV. E a gente vê que a característica da empresa é ser comandada por uma família, a família Menin. Então, é interessante a gente perceber que lá no Conselho de Administração não há um processo de sucessão do diretor-presidente. Provavelmente que eles já pensam em passar isso para a própria família. Provavelmente, né? Mas eles tiram notas boas com relação que o Conselho de Administração tem um calendário anual com as datas das reuniões. Essas reuniões não devem ser inferiores a 6 vezes por ano, nem superiores a 12. Podem convocar reuniões extraordinárias. Isso mostra uma presença maior dos conselheiros conduzindo a empresa, né? A remuneração dos membros do Conselho de Administração é proporcional às suas atribuições, responsabilidades e demanda do tempo, um salário justo, né, com o mercado.
Diretoria, aí tiveram 2 notas ruins. Lembrando que esses três critérios não esgotam todos os critérios, tá? São dezenas de critérios, coloquei os principais. A diretoria deveria ter um regimento interno que estabeleça a sua estrutura, eles não têm. O resultado da avaliação dos diretores também deixa a desejar, não fazem de acordo com os regulamentos, mas tiraram nota positiva ali com relação às estruturas de incentivo que devem ser alinhadas aos limites de risco definidos pelo Conselho de Administração. Quanto que a diretoria vai receber, né, pelo seu desempenho. Órgãos de controle e fiscalização, a MRV tirou uma nota boa, eles têm um comitê de auditoria estatutário, então tem a regra desse comitê de auditoria. Por exemplo, o que ele deveria fazer? Ter entre suas atribuições a de assessorar o Conselho de Administração no monitoramento e controle da qualidade das demonstrações financeiras. Eles trabalham junto com o Conselho de Administração. Só que as atas das reuniões do Conselho Fiscal deveriam observar as mesmas regras de divulgação das atas do Conselho de Administração. Então, eles tiraram a nota ruim por causa disso, por causa que as datas não batem. Olha que interessante, parece uma bobeira, né? Mas isso é considerado. Nota boa, eles tiraram ali, o Conselho Fiscal tem um regimento interno próprio que descreve a sua estrutura, funcionamento, programa de trabalho. Então, o Conselho Fiscal é organizado. Lá no site da MRV, eles têm esses documentos. Na área de relacionamento com investidores, governança corporativa, tem toda essa documentação lá. Ética e conflitos de interesse, aí eles tiraram notas positivas em praticamente todos os critérios. Tem essa área de comunicação com os investidores, com os sócios, tem um comitê de conduta. Lá no site a gente consegue ver até os membros do comitê, as regras, os regimentos, são mais avançados com relação a esse tópico de ética e conflitos de interesse, né? As regras de governança da companhia devem zelar pela separação e definição clara de funções, papéis e responsabilidades associados aos mandatos de todos os agentes de governança. Acontece muito do Conselho de Administração ser presidido pelo pai, que vem ali administrando a empresa há muitos anos, cujo filho é o diretor-presidente, cuja sobrinha é a presidente do comitê de governança. Então, isso gera um conflito de interesse. Muitas vezes, os acionistas minoritários são prejudicados pelas decisões dos acionistas majoritários. Isso prejudica o desempenho, né, do resultado das ações para esses acionistas. Por isso que é importante ter as práticas de governança corporativa. E agora eu quero terminar falando um pouquinho das câmaras de arbitragem, que é um mecanismo, é uma instância para resolver conflitos fora do ambiente jurídico tradicional. As disputas vão acontecer num ambiente privado. Então, as câmaras de arbitragem são empresas privadas que prestam esse serviço de resolução de conflitos. Esse modelo foi criado pela Lei 9.307 de 1996. Como a gente sabe, à medida que os anos vão passando, mais empresas vão fazendo uso das possibilidades que uma nova lei oferece. E isso aconteceu no Brasil também. Tem uma informação que a Câmara de Mercado da B3, que é a Câmara de Arbitragem das empresas que estão ali listadas na Bolsa de Valores, eles informaram o resultado de 2019 que eles arbitraram um volume de 15 bilhões de reais em 2019. Em 2017, esse volume tinha sido de 10 bilhões, então um aumento significativo. E mostra como que as empresas estão preferindo recorrer a esses mecanismos do que esperar a lentidão da justiça tradicional, que seria uma vantagem, é mais rápido a resolução. Porém, é muito mais caro, porque as empresas vão ter que pagar os honorários dos advogados, vai ter que pagar o honorário dos juízes, que são pessoas convocadas
na sociedade que entendam do assunto que está sendo discutido para tomar uma decisão que seja justa, certo? A Câmara de Mercado é a câmara mais utilizada pelas empresas listadas lá na B3. Os árbitros, quem vai decidir, eles vão ser nomeados e eles vão proferir uma decisão. Essa decisão não cabe recurso na justiça comum. Não tem a possibilidade de recurso. Eu tenho duas sugestões para vocês, que é o seguinte: o próprio site lá da Câmara do Mercado e este perfil nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, que é o perfil Acionistas Minoritários, é o @acionistasm. Esse perfil, ele é de uma empresa, de um instituto que chama, na verdade, chama Instituto Empresa. Eles se preocupam e, por isso, prestam serviços aos acionistas minoritários das empresas lá na B3, que geralmente são os mais prejudicados quando acontece alguma fraude nas empresas, alguma decisão que vai prejudicá-los. Eles não têm a quem recorrer, porque são milhares de acionistas que, individualmente, se algum se sente prejudicado, ele teria que acionar a justiça contra uma grande empresa, e isso demoraria anos. E um acionista minoritário não conseguiria pagar os custos da Câmara do Mercado. Então, esse Instituto Empresa, ele busca reunir vários acionistas minoritários para que eles consigam entrar com uma causa conjunta. Muitas vezes, isso não é possível também. Mas a ideia é dar mais força aos acionistas minoritários. Esse perfil, eles dão muitos exemplos, contam experiências, fazem estudos, né, de caso sobre este assunto. E eu vou deixar para vocês também uma sugestão de um vídeo. É um vídeo longo, é uma entrevista do analista de investimentos Ricardo Schweister. Ele entrevista o presidente do Instituto Empresa, que é o Eduardo Silva. É especialista em câmaras de arbitragem. Ele estuda esse mercado e trabalha com isso há muitos anos. É um vídeo mais denso também, tem que tirar uma hora só para assistir, mas é uma aula sobre práticas de governança e câmaras de arbitragem. Eles vão dando exemplos, vale muito a... E a última coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte: em agosto, vou dar um exemplo, aí eu vou encerrar aqui. Em agosto desse ano, a empresa de maquininhas, a Stone, vocês já devem ter usado a maquininha da Stone com certeza, ela fez uma oferta de compras pela empresa Linux. A Linux é listada na B3, tem capital aberto. A Stone não tem capital aberto na B3, ela tem capital aberto lá em Nova York. E a Linux, então, recebeu a proposta de compra, de venda, né? No caso, a Linux iria vender para a Stones, e a empresa foi avaliada em 6 bilhões de reais. Só que, quando essa proposta chegou para os acionistas lá na Assembleia, e alguns grandes investidores que tinham participação na Linux ficaram conhecendo, tomaram conhecimento da proposta, e tinha lá na proposta de que a Linux não poderia receber outra proposta concorrente. Somente teria que ter uma exclusividade com a Stone. Só a Stone poderia dar sequência nas negociações. E que os fundadores da Linux receberiam 35% a mais do que os acionistas minoritários. Então não iria respeitar a regra lá de tag along. E aí esses investidores, vamos dizer assim, intermediários, questionaram essa decisão, entraram na justiça, inclusive, contra a venda da Linux para a Stones. Nesse processo, ainda em agosto, a TOTUS, outra empresa de tecnologia, fez uma proposta superior pela Linux. E aí que eles foram descobrir, então, que no contrato estava dando
uma cláusula de fidelidade, de exclusividade com a Stones. E isso virou um problema jurídico. Tiveram que resolver isso. Outro problema nessa transação, que iria prejudicar os acionistas minoritários. Os acionistas majoritários, os sócios fundadores da empresa, eles receberam um pagamento milionário para garantir essa exclusividade. Então, eles receberam um bônus por este acordo. Isso que gerou mais revolta nos acionistas minoritários. Então, um dos casos que o Instituto Empresa vem acompanhando é este, que claramente essa decisão iria prejudicar os acionistas minoritários. E seguindo aqui, eu estou olhando o cronograma dos acontecimentos desse caso. No dia 14 de outubro, os acionistas pediram à CVM para poder analisar a proposta da TOTS. E aí aconteceu uma reviravolta no caso, porque aí a proposta da TOTS foi coberta por uma nova proposta da Stones. No dia 13 do 11, a CVM autorizou que os fundadores da Linux votassem na Assembleia de Sócios que iria decidir se ela seria vendida ou não para a Stones. Uma das petições dos acionistas minoritários era que, já que os fundadores receberam um bônus milionário por essa negociação, eles não poderiam votar, né? Porque eles estariam claramente com um conflito de interesse. Só que aí a CVM deu ganho de causa para os fundadores. Agora, no dia 13 do 11, eles votaram na Assembleia, ganharam. No dia 17 do 11, a Assembleia de Acionistas autorizou a Stone a comprar a Linux. Aí eles chegaram a R$ 33,00 por ação. Vou até olhar aqui quanto que está a ação da Linux hoje. Eles vão pagar R$ 33,56 por ação, mais 0,267 centavos por ação da Stone. Então, eles vão pagar pela Linux R$ 33,00. Deixa eu ver quanto que está a cotação da Linux hoje. Hoje já está 36, né? A decisão foi dia 17 do 11. Eles iam pagar 33. E iam dar uma compensação em ações da própria Stone. Então, os acionistas minoritários foram convencidos que essa seria a melhor decisão. Na divulgação lá dos votos, inclusive os acionistas minoritários votaram com essa proposta também, revendo aquela indignação inicial que eles demonstraram. Mas isso é um exemplo de como que os conflitos existem dentro das empresas, que vão ditar o rumo das empresas, que devem ser decididos nessas câmaras de arbitragem, ou no caso aqui foi a própria CVM que decidiu. Mas é um exemplo claro de que a governança corporativa aqui não estava sendo implementada de maneira correta. Não houve uma transparência inicial para os acionistas ficarem sabendo que os fundadores estavam recebendo esse bônus milionário para tomar essa decisão, né? É um exemplo claro de algumas regras não estavam sendo cumpridas, né? Ok, pessoal? Então, eu termino aqui a nossa aula sobre governança corporativa. Nós encerramos este curso de mercado financeiro de capitais, principalmente essa última parte de análise fundamentalista. Nós estudamos o ambiente macroeconômico, análise setorial, indicadores financeiros das empresas, calculamos algumas margens de segurança, de risco e de retorno. Terminamos aqui com a governança corporativa, um aspecto mais de análise, né, de perfil das empresas, que ajuda os investidores a tomar as suas melhores decisões, escolherem uma boa carteira de investimento para ter um bom retorno.